Sumário das INVALIDADES e ilegalidades de ordenações e consagrações em tempo de vago senso papal. Não dizemos que você perderam o poder de ordem, dizemos que nunca o receberam. O Papa Inocêncio I, em 19 de março de 416, reconheceu apenas aos bispos o direito de confirmar. Em virtude do costume eclesiástico e das passagens citadas dos Atos dos Apóstolos. Este decretal é o primeiro documento pontifício que proíbe os sacerdotes o ministério da confirmação. Atribui-se ao Papa S. Silvestre ter reservado aos bispos o privilégio de consagrar o crisma e de com ele consignar os batizados. Na VI sessão do Concílio de Trento é dito que só o bispo é o ministro ordinário da confirmação, e na XXII do mesmo concílio aqueles que afirmam que o poder que o bispo tem de confirmar é comum aos presbíteros, declarando, ainda, que não tem poder algum para administrar esse sacramento. São Pio X em sua carta apostólica, Esquo, citada no cânon 782 do cardeal Pietro Gasparri, na qual nos diz: igualmente inadmissível é a ideia de que a confirmação administrada por qualquer sacerdote possa ser considerada válida, absonum est. Validam rabendam e se confirmem a quovis presbitero collatam. Pois o sacerdote possui o poder de confirmar em virtude da sua ordenação, mas só o fará validamente com autorização do Papa, e só é permitido aos bispos por sua decisão. E se um sacerdote sem a permissão do Papa confirma este sacramento, será inválido. Porém o Papa pode levantar essa proibição a grupos de sacerdotes, ou a todos, ou proibi-lo como é proibido aos latinos, Cânon 782. Exceto conforme decretado nos Atos Apostólicos Sedis 3:8, 1946 página 359 SS e os Atos Apostólicos Sedis 4:0, 1948 página 40 da nova disciplina imposta por Sua Santidade Pio XI. Ou proibir e permitir ao mesmo grupo, como São Gregório Magno fez com os sacerdotes da Sardenha, que a proibiu por seguir a norma romana e logo decidiu que era melhor mantê-la. São Gregório distingue a disciplina da Igreja Romana, que proibia os padres confirmantes, do costume corrente na Igreja Calaritana, que lhes concedia o dito poder. Sua Santidade Bento XIV diz que a validade dos gregos cismáticos para confirmar sacramento é porque o Papa decidiu assim pela Apostolicae Sedis Dispensationem. O mesmo poderia acontecer com o sacramento da ordem proibido ao padre. Ou seja, o padre não pode ordenar, a menos que o Papa o permita, Cânon 951, como por exemplo, Bonifácio Ix na Bula Sacrae Religiones de 1 e 1400, DZ, Ru 1145, concedeu ao abade de Santa Osita, na Inglaterra, a possibilidade de ordenar diáconos e presbíteros, ordens maiores.
posteriormente renovadas por Martinho V na bula Managers ad vos do 6xi 1427, DZ, RU 1290. Inocêncio VII, bula Expositituae Devotionings de 9 IV 1489. DZ, RU 1435, concedeu ao general dos cistercienses a faculdade de ordenar subdiáconos e diáconos. Sua Santidade Inocêncio IV em seu aparatos aos decretais de Gregório X. Publicado por volta de 1245, diz que o Papa não só pode privar o bispo do poder de ordenar e o sacerdote de consagrar validamente, mas também privar qualquer pessoa do poder de batizar. Ou como diz o cânon 16 do Concílio de Nicéia. Mas se alguém ousar tomar alguém que pertence a outro e ordená-lo em sua igreja sem o consentimento do próprio bispo do outro, em cujo clero ele foi inscrito antes de partir, a ordenação deve ser nula. E como Sua Santidade Leão XII deixa claro em Apostolicae Curae, pois obter ordens no liter significa o mesmo que por ato nulo e sem efeito, isto é, inválido. Como exigem a própria palavra e o discurso comum. Isso fica especialmente claro quando a palavra é usada da mesma maneira sobre ordens, bem como sobre benefícios eclesiásticos. No liter enim obtinuisse ordinis idem est atque rito acto nulloque effecti u. Videlicet invalide, UTIPS a monea e us vocis notatio et consuetudo sermones. Praesertim cum idem pari modo affirmetur de ordinibus quod de beneficios ecclesiasticis. Assim diz a Constituição Apostólica Vacantes Apostolicae sedis de Sua Santidade o Papa Pio XII. 1945, Acta Apostólica sedis 1946, 3865. Usando a mesma linguagem da bula infalível de Sua Santidade Leão XII, Apostolicae Curae. As leis dadas pelos pontífices romanos não podem ser corrigidas ou alteradas pela reunião dos cardeais da Igreja Romana, a sé, estando vacante, nem nada pode ser removido ou acrescentado. Nem pode ser feita qualquer dispensação em relação às próprias leis ou alguma parte delas. Isso é muito evidente nas constituições pontifícias, sobre a eleição do Romano Pontífice. Mas se algo contrário a este preceito for produzido ou intencionado por acaso, nós o declaramos por nossa suprema autoridade nulo. Legis a Romanis Pontificibus Latae, percoetum cardinalium Romanae Ecclesiae, IPS a vacante. Corrigi, vel immutare nullo modo possunti, nec quiquam eis detrarre sive adi. Vel dispensare commodo libet circa IPS AS seu aliquam arum partem. Quod potissimum valete de constitutionibus pontificis. Ad ordinandum negocium electionis Romani pontificis latis. Imus sic id contra hoc praescriptum fieri vel attentare forte contigerite. Ipsum suprema nostra auctoritate nullum et irritum declaramos.
enquanto a sé apostólica estiver vacante. O Sagrado Colégio dos Cardeais não tem poder ou jurisdição sobre o que pertence ao Papa, enquanto ele está vivo, mas tudo fica reservado para o futuro Papa. E assim nós decretamos que qualquer poder ou jurisdição pertencente ao Romano Pontífice, enquanto ele estiver vivo, a menos que expressamente permitido nesta nossa Constituição, a mesma reunião de cardeais possa ter tomado por exercício, é nula e sem efeito. Sedis apostolicae vacatione durante Sacrum Collegium Cardinalium in IS. Quae ad pontificem maximundum vivere pertinebam. Nullam hominino potestatem aut iuris dictionem habite, nec gratiam, nec justitiam faciendi. Aut factam per pontificem mortuum executione demandandi. Sed ea hominia futuro pontifici reservari teneatur. Itaque irritum et inani esse discernimus quid potestatis aut iuris dictionis ad Romanum. Dum vivite, pontificem pertinentes, nisi quatenus in HAC nostra constitutione expressi. Permitatur, coetus IPS e cardinalium duxiri. Eadem vacante ecclesia. Exercendum. Além disso, ordenamos que o Sagrado Colégio dos Cardeais não disponha das leis da Sé Apostólica e da Igreja Romana da maneira que desejar, nem tente minar as leis dela, seja diretamente ou indiretamente através de uma espécie de conluio, ou através da ocultação de crimes perpetrados contra as mesmas leis, seja após a morte do pontífice ou em tempo de vacância. Contudo, possa parecer que é tentado. De facto, queremos que se proteja e defenda contra o mesmo argumento de todos os homens. Item para S.Pimus, ne S. Cardinalium Collegium de Iuribus Sedis Apostolicae Romanae Ecclesiae. Quomodo libet disponere valeat, nec in copiam iuribus eius densivi direct detraere. Attente, sive indirect per conniventia speciem. Seu per dissimulationem facinorum adversus eadem iura. Etiam post obitum pontificis seu vacationis tempore, perpetratorum, attentare videatur. Imo volumus ut omnium virium contentione eadem custodiaer et defendere debeat. E se alguém tentar de outra forma em relação a essas coisas, por qualquer autoridade, consciente ou inconscientemente, a tentativa é nula e sem efeito. Imo si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentare forte contigerite. Ipsum suprema nostra auctoritate nullum et irritum declaramos. Portanto, que ninguém seja autorizado a enfraquecer esta página de nossa Constituição. Ordenança, revogação, mandamento, ordem obrigatória, advertência, proibição, preceito e vontade, ou ir contra ela por qualquer empresa imprudente. Além disso, se alguém ousar tentar isso, saiba que incorrerá na ira de Deus Todo-Poderoso e dos abençoados apóstolos Pedro e Paulo por fazê-lo. _Nulli ergo hominum liceat,
paginam nostrae constitutionis, ordinationis, abrogationis, mandati, innodationis, admonitionis, inhibitionis, praecepti, voluntatis infringere, vel eaus temerário contraire, si quis autem hoc attentare praesum pisserri, indignation in homini potentes Dei, et beatorum Petri et Pauli apostulorum eius sinoviri incursurum. Se vocês dizem e asseguram ativa e passivamente que a seita conciliar não é a Igreja Católica, e é uma seita católica que rompeu com o catolicismo, absolutamente todos os bispos católicos, sejam eles consagrados válida e licitamente por sua santidade São Pio X, por sua santidade Bento XV, por sua santidade Pio X ou por sua santidade Pio XI que passaram para a seita conciliar, ipso facto deixaram de ser bispos católicos. Cânon 188. 4. Cum ex-apostolatus officio, pelo abandono público da fé católica, perdendo ipso facto os cargos eclesiásticos e a jurisdição, mas não o caráter da ordem, que é indelével. Por outro lado, se dizem e afirmam ativa e passivamente que Sua Santidade Pio XI é o último Papa verdadeiro, que deixou amarrado no céu que o poder de jurisdição só chega ao bispo através do Papa, Mystici Corporis Christi, ad sinarum gentem, Apostulorum Principis Sepulcrum. Diz que a atual disciplina para a consagração dos bispos católicos é reservada exclusivamente ao Papa e que nenhum bispo pode proceder a ela sem um certo mandato apostólico, Cânon 953, e que quem consagra sem permissão do Papa é excomungado e seus consagrados. Ato Apostólico Sedis 4.3, 1951, 9 de abril pp 217 a 218, são suspensos ipso facto, Cânon 2370, e diz que em períodos de interregno, Constituição Apostólica, vacantes apostolicais sedis, Ato Apostólico Sedis 38, 1946, n. 3, pp. 65 a 99, sob a sua suprema autoridade, que é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o poder e jurisdição do Papa em vida não pode ser usado ou exercido, sob pena de ser nulo. Isto é inválido. Como disse Sua Santidade Leão XII em sua bula infalível Apostolicae Curae 13 de setembro de 1896, e a atual disciplina sobre as consagrações episcopais cabe e é reservada exclusivamente ao Papa vivo, Cânon 953. E o interregno é proibido não por ilegalidade, mas sob nulidade, isso é invalidade. E como disse Sua Santidade Inocêncio IV em seu aparato Super Quinque Libros Decretali, onde diz que o Papa através de uma constituição pode proibir um bispo de crismar, ordenar, até mesmo batizar validamente, e se ele disser que os sacramentos conferidos por tais pessoas não são válidos,
na verdade não serão válidos, sic et quidem satis bene videntur dicere in eo, quod dicunt, quod possunt facere constitutionem summi pontificis super praeminsis, et eis factis. Si constituatur quod non valiant sacramenta a talibus collata, non valibant. Pode explicar-me como é que pode ter nascido na sua garagem? Em 1981. Pelas mãos do arcebispo de Bula Regia. Arcebispado que lhe foi dado por Montini em 1968, que por golpe de caneta não sejam aplicados, nem o cânone 188, 4 nem o cum ex apostolatus ofício de Sua Santidade Paulo IV. Nem foram aplicadas as disciplinas das consagrações episcopais, cânone 953, Ata Apostólica. Cedis 43, 1951, pp 217 a 218, e a dos interrenhos, Ata Apostólica Cedis 38, 1946, número 3, pp. 65 a 99, pp. 65 a 99. 3, pp. 65 a 99. Para não citar mais ilegalidades que já foram citadas centenas de vezes. E ignorando o que Sua Santidade Leão XII disse na sua bula infalível Apostolicae Curae. Já que obter ordens nulliter significa o mesmo que por ato nulo, isto é, inválido. Como a própria palavra e a linguagem comum exigem. Nulliter enim obtinuisse ordinis idem est atque rito acto nulloque factu. Videlicet invalide, UTIPS a monea e US vocis notatio et consuetudo sermones. Praesertim cum idem pari modo affirmetur de ordinibus quod de beneficios ecclesiasticis. E dizemos o mesmo de Lefebvre. Você pode me dizer como é possível que na sua garagem existam bispos válidos? Com jurisdição. E católicos? Tanto quanto sabemos, os sacerdotes não podem consagrar bispos. E se é proibido subpõe nullitatis usurpar os poderes e a jurisdição do Papa em terrenhos. Desde 1945 e a actual disciplina das consagrações episcopais são reservadas exclusivamente ao Papa. O líder do seu garagem nunca poderia ser consagrado bispo subpõe nullitatis. Muito menos como católico. É só um presbítero que perdeu o cargo em 1965 e em 1981 acreditava que um ultramodernista arcebispo montiniano que já tinha consagrado 5 bispos ao cisma veterocatólico e 5 conterrâneos de Palmar de Troia, que perdeu seu ofício em 1965. Como arcebispo titular roncaliano de Sinnada da Frígia. Tornou-o bispo católico 23 anos após a morte de Sua Santidade Pio XII e 16 anos após a Grande Apostasia, e dizem 64 anos após a morte de Sua Santidade Pio XII e 41 anos depois da infâmia de sua garagem,
que diz que leigos fantasiados de mitras podem consagrar bispos católicos e ordenar sacerdotes católicos. Vocês continuam com a história quimérica de que eles são válidos, lícitos e têm jurisdição para absolver pecados e são a Santa Igreja Apostólica e Católica Romana. Nada poderia estar mais longe da verdade. Vocês não somente não receberam o poder de jurisdição, dado que não temos Papa desde 9 de outubro de 1958, Mystici Corporis Christi. Ad sinarum gentem, ad apostulorum principis. Mas também não receberam o poder de ordem subpõe nullitatis in interregno, isto é, nulidade, vacantes apostoliecas sedis, apostolicae curae, cânon 953, AS 43, 1951, pp 217 a 218. Pelo qual, no mínimo, suas ordenações episcopais seriam duvidosas, para alguns. Para outros é óbvio que são inválidas. E ao conferir os sacramentos nunca é permitido tomar um curso de ação provável no que diz respeito à validade, abandonando o curso mais seguro. O oposto foi condenado explicitamente pelo Papa Inocêncio XI no decreto do Santo Ofício de 2 de março de 1679. Portanto, não é que vocês sejam ilícitos, ou seja, intrusos. O que vocês sabem e é por isso que insistem sempre em dizer que são válidos para enganar-os simples. Vocês carecem de toda a jurisdição para governar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também são inválidos. Porque o chefe da vossa garagem nunca foi consagrado bispo em 1981 subpõe nullitatis. Durante o interregno em que vocês dizem que estamos. E há mais de 40 anos que simulam consagrações e ordenações episcopais, bem como sacramentos, etc. etc. E eu lhes digo que se o cânon 188, 4 e cum ex-apostolatus ofício não se aplica a um único sujeito, não se aplica a nenhum e você não pode legalmente defender a sé vacante, e, por outro lado, se você defende que a sé está vacante, você deve se ater à Constituição Apostólica para interregnos em vigor, a do ano de 1945. E isso está incluído nos Atos Apostólicos, no número 43. E Sua Santidade São Pio X na sua Constituição Apostólica promulgante de 29 de setembro de 1908. Disse que qualquer promulgação de leis eclesiásticas gerais é feita exclusivamente pela inserção da lei na publicação oficial da Santa Sé, a Ata Apostolical Sedis. E que tais leis entram em vigor e são obrigatórias para todos os membros da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana, coisa que você e a sua garagem não fazem. O que levanta a questão de saber se são membros, coisa que claramente não são. Uma vez que fizeram surgir do nada uma nova disciplina para funcionar como um novo magistério. Como se pudessem, coisa que não podem, a não ser no engano.
Se você diz que é católico, deve obediência à sua santidade Pio XI e não a intrusos. Quando um católico coopera no cisma por sua conduta, é impossível para ele não reconhecer por esse mesmo fato o pecado do cisma, e não reconhecer e tratar o intruso como um sacerdote legítimo. 26 de setembro de 1791 Sua Santidade Pio V. Porque se você pode pular tudo o que quiser, qualquer um pode pular. Como acontece nesses tempos de anomia, evidentemente eles também pulam fora da arca da salvação. Visto que nem todos os pecados, por mais graves que sejam, por sua própria natureza separam o homem do corpo da Igreja, como o cisma, a heresia ou a apostasia. Mystici Corporis Christi de 29 de junho de 1943. Sua Santidade Pio XI. E, para concluir, evocamos Sua Santidade Bento XIV, no ano de 1757. Consideramos supérfluo mostrar em muitas palavras o grave e horrendo crime que comete quem, não investido da ordem sacerdotal, ousa celebrar o sacrifício da missa. Dado que as razões pelas quais é justamente considerado um crime tão sacrilego que deve ser detestado e punido com uma rigorosa aplicação de penas,